Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora resolver mais uma questão de números complexos. Essa questão caiu no vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá? Sabe-se que ao quadrado é igual a menos 1 e arg z é o argumento do complexo z. Sejam z1 igual a 3 mais 4i e z2 igual a 12 mais 5i. O complexo z3 é tal que o módulo de z3 menos z2 é igual a 5 e o módulo do argumento de z3 menos z2 sobre z1 é igual a π sobre 2. O maior valor possível para Z3 vezes o conjugado de Z3 é, e aqui tem 5 alternativas para você escolher qualquer correta, tá ok? Bem, essa questão aqui, ela é boa, tá? Não é muito complicada, mas ela é boa. Observe que Z3 vezes o conjugado de Z3 é igual ao módulo de Z3 ao quadrado, tá ok? Por que disso aqui? Porque se você considera que, por exemplo, que Z3 é igual a A mais BI, né? Z3 vezes o conjugado de Z3 é A mais BI vezes A menos BI, né? Então isso aí dá o quadrado primeiro, que é A ao quadrado, menos o quadrado segundo, que é o quadrado de BI. Só que o quadrado de BI é, B ao quadrado, é menos B ao quadrado, né? Porque I ao quadrado é menos 1, né? Então fica o resultado disso aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado, né? A ao quadrado mais B ao quadrado é justamente o módulo de Z3 ao quadrado, tá ok? Seja ZD igual a Z3 menos Z2 e θ o argumento ZD, né? Como o módulo de ZD é igual ao módulo de Z3 menos Z2, é igual a 5, né? Então a gente pode escrever a forma trigonométrica de ZD como o módulo de ZD vezes o cosseno de θ mais I seno θ, que é igual a 5 vezes o cosseno de θ mais I seno θ, tá ok? Calculando o módulo de Z1, a gente tem que o módulo de Z1 é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, né? Isso aqui é igual a 5, né? É porque o Z1 é dado aqui, né? 3 mais 4i, tá? Vamos chamar de alfa o argumento de Z1. Então a gente pode escrever a forma trigonométrica de Z1 como 5, né? Que é o módulo de Z1, né? Vezes o cosseno de alfa mais I seno de alfa, tá ok? Como o Z1 é igual a 3 mais 4i e o módulo de Z1 é 5, né? E Z1 é igual a 5 vezes o cosseno de alfa mais I seno alfa, a gente tem que o cosseno de alfa é igual a 3 quintos e o seno de alfa é 4 quintos, né? Porque é 4 aqui. Você divide, para você achar o seno e o cosseno do argumento, só dividir a parte real pelo módulo do número, né? E a parte imaginária pelo módulo do número. Tá ok? Então fica cosseno de alfa igual a 3 quintos e seno de alfa igual a 4 quintos. Localizando os afixos aqui no plano Argand-Gauss, os afixos Z1 e Z2, no plano Argand-Gauss, eu tenho o Z1 aqui, que é o 3 mais 4i, né? E o Z2, que é 12 mais 5i, tá ok? Observe que ZD, o módulo de ZD é igual a 5, né? Então, o argumento a gente não sabe que é θ, né? Ele definiu como θ, mas a gente não sabe o valor. Então, o afixo de ZD está sobre essa circunferência aqui de centro na origem e raio 5, certo? Observe que é a mesma circunferência de Z1, porque o módulo de Z1 também é 5, né? Então, tanto Z1 quanto ZD estão em cima dessa circunferência aqui, de raio 5, tá ok? Agora falta localizar aqui o ZD, né? Bom, por outro lado, Z3 menos Z2 sobre Z1 é igual a ZD sobre Z1, né? Isso aqui é igual a 5, que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ, sobre 5 multiplica cosseno de alfa mais I seno de alfa, tá? O 5 cancela com 5 aqui, vai ser cosseno de θ mais I seno de θ sobre cosseno de alfa mais I seno de alfa, tá ok? Isso aqui é igual ao cosseno de θ menos alfa mais I vezes o seno de θ menos alfa. Isso aqui é a forma de divisão, né, de dois complexos, tá? Você divide os módulos e os argumentos ficam diferentes dos argumentos, tá? É o do numerador sobre denominador, né? Numerador menos denominador aqui, né? O argumento do numerador menos o argumento do denominador, tá? Mas isso aqui é fácil de você chegar nessa conclusão aqui, tá? Se você multiplicar aqui em cima e embaixo por cosseno de alfa menos I seno de alfa, aqui você vai ficar aqui vai dar 1, né? Porque vai dar esse ao quadrado mais esse aqui ao quadrado, dá 1. E aqui em cima você vai ficar com cosseno de θ mais I seno de θ vezes cosseno de alfa menos I seno de alfa, tá ok? A hora que você faz a multiplicação aqui, você vai conseguir cosseno de θ vezes cosseno de alfa mais seno de θ seno de alfa, e na parte real, né? E na parte imaginária você vai ficar com seno de alfa cosseno de θ menos seno de θ cosseno de alfa, tá ok? Aí esse cosseno de θ vezes cosseno de alfa mais seno de θ seno de alfa é o cosseno de θ menos alfa.
E o seno de alfa vezes o cosseno de θ menos o seno de θ cosseno de alfa é a parte imaginária aqui, que é o I seno de θ menos alfa. Aqui. Tá ok? Bom, como o módulo do argumento de Z3 menos Z2 sobre Z1 é igual a π sobre 2, né, que é dado aqui, né? E o argumento disso aqui é θ menos alfa, eu tenho que o módulo de θ menos alfa é igual a π sobre 2, ok? Então, isso dá duas possibilidades para mim. Ou θ menos alfa é igual a π sobre 2, né, o que implica que θ é igual a alfa mais π sobre 2, ou θ menos alfa é menos π sobre 2, né, o que implica que θ é igual a alfa menos π sobre 2, ok? Bom, você colocando aqui no plano Margan-Gauss, né, para θ igual a alfa mais π sobre 2, aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho π sobre 2, né? Então, θ é igual a alfa, que é esse ângulo aqui, mais π sobre 2 aqui, tá? ZD é 5 vezes o cosseno de alfa mais π sobre 2 mais I seno de alfa mais π sobre 2, né? Que ZD é igual, calculando esse cosseno aqui, né? Esse cosseno de alfa mais π sobre 2 é menos seno de alfa. E esse seno de alfa mais π sobre 2 aqui é o cosseno de alfa. Aqui dá bem para enxergar isso aqui, né? Se você aqui, por exemplo, aqui é π sobre 2, seno que é π sobre 2, né? Então aqui é alfa, né? Se aqui é alfa, essa distância aqui, que é a parte imaginária de ZD, é o cosseno de alfa, vezes o módulo, né? Então é isso aqui que está aqui, tá? Como aqui é alfa, né, daqui até aqui é alfa, né? Essa distância daqui até aqui é igual a o módulo, né, que é 5 vezes o seno de alfa. Só que aqui é negativo porque a parte real aqui é negativa, ok? Então dá 5 vezes menos seno de alfa mais I cosseno de alfa, tá? O que implica que ZD é igual a 5, o seno de alfa é 4 quintos, né? Então fica menos 4 quintos, mais I cosseno de alfa aqui que é 3 quintos, né? Então isso aqui dá ZD igual a menos 4 mais 3I, tá ok? Isso para θ igual a alfa mais π sobre 2, tá? Bem, agora para θ igual a alfa menos π sobre 2, eu tenho que ZD é igual a 5 multiplica cosseno de alfa menos π sobre 2 mais I seno de alfa menos π sobre 2, tá ok? Isso aqui eu posso escrever como cosseno de π sobre 2 menos alfa, eu multipliquei aqui por menos 1, né? Mas como o cosseno de menos gama é igual ao cosseno de gama, o cosseno de alfa menos π sobre 2 é igual ao cosseno de π sobre 2 menos alfa, tá ok? E eu aqui fazendo a mesma coisa aqui, né? Aqui cosseno seno de menos π sobre 2 menos alfa é igual a menos o seno, né, de π sobre 2 menos alfa, tá ok? E aqui fica mais fácil de enxergar o que é com os valores do seno e do cosseno, tá ok? Então, o cosseno de π sobre 2 menos alfa é igual ao seno de alfa, tá ok? E o seno de π sobre 2 menos alfa é menos o cosseno de alfa. Como o seno de alfa é 4 quintos, né, e o cosseno de alfa é 3 quintos, então ZD fica igual a 5 multiplica 4 quintos menos I vezes 3 quintos, né, que é igual a 4 menos 3I. Como ZD é igual a Z3 menos Z2, o Z3 é igual a ZD mais Z2. Né? Logo, ou Z3 igual a Z2 mais ZD é igual a 12 mais 5i, que é o Z2 aqui, né? E no primeiro caso, o ZD é menos 4 mais 3i. Então, isso aqui dá 12 menos 4 dá 8, e aqui 5 mais 3 dá 8. O que implica que o módulo de Z3 é o 8 ao quadrado, né, mais 8 ao quadrado, que dá 128, tá? E no segundo caso, o Z3 é igual a Z2 mais ZD, que é o 12 mais 5i, mais 4 menos 3i. Aqui dá 16 e aqui dá 2, né, 16 mais 2i. O módulo de Z3, então, fica 16 ao quadrado, que é 56, mais 4, e 256 mais 4 dá 260, tá ok? Então, o maior valor possível para Z3 vezes um conjugado Z3, né, que é o módulo de Z3 ao quadrado, é 260. Tá ok? Que é a alternativa C aqui. O gabarito do IME deu como correta a alternativa C. Para aqueles que chegaram até aqui, considerem deixar o like, se inscrever no canal, para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas. Valeu! Valeu!